Boa noite, irmãos e irmãs. A você que está aqui e a você que nos acompanha pelas redes sociais e pela Rádio Veredas FM, sejam todos bem-vindos. Nossas intenções. 7º dia de Floriza Nogueira da Silva, um mês de falecimento de Reginaldo Oliveira Ferreira e um ano de falecimento de Edmar Garcia Neves. 21º domingo do tempo comum. Dispostos a deixar que o Senhor realize sua obra em nossa vida, somos questionados nesta liturgia sobre quem é Jesus. A resposta de Pedro nos compromete com o reino de Deus e nos impele a dar também uma resposta pessoal, inspirada pela sabedoria divina. Celebremos dando graças ao Pai por todos os que se põem a serviço da comunidade. Todos em pé, iniciamos a nossa missa cantando. Desde sempre Deus pensou e no ventre consagrou esse simples pecador, pelo nome me chamou, para o mundo então eu vim, demorei mas descobri que aqui é meu lugar, eu nasci pra me doar. Desfazer o que Deus faz. Sou de Deus e já não me pertenço mais. Nada, nada me fará voltar atrás. Nada, nada pode desfazer o que Deus faz. Sou de Deus e já não me pertenço mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sejam bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, à nossa Santa Missa Dominical, missa do 21º domingo do tempo comum. É com muita alegria que nós nos reunimos hoje para celebrar a palavra do Senhor, celebrar a Eucaristia, nos reunir em comunidade e celebrar a nossa fé. E também hoje nós vamos conferir o sacramento do batismo e o sacramento da comunhão a um filho desta comunidade que se preparou durante o tempo de catequese e teria recebido também na vigília pascal, mas pelas circunstâncias não recebeu e hoje finalmente receberá. Nós acolhemos este nosso irmão, seus familiares, padrinhos, aqueles que vieram para este momento. No início desta celebração vamos reconhecer as nossas culpas, para celebrar com dignidade estes santos mistérios. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo, que vieste chamar os pecadores tão humilhados, Cristo
intercedeis por nós junto ao Pai, que nos perdoa. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus, Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Vós que estáis junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Glória, glória a Deus no céu e paz na terra. Oremos. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor a Sobna, o administrador do palácio: eu vou te destituir do posto que ocupas e demitir-te do teu cargo. Acontecerá que nesse dia chamareis meu servo Eliacim, filho de Elcias, e o vestirei com a tua túnica e colocarei nele a tua faixa, porei em suas mãos a tua autoridade. Ele será um pai para os habitantes de Jerusalém e para a casa de Judá. Eu o farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro. E aí ele terá o trono de glória na casa de seu pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre.
completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, de coração eu vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Perante os vossos anjos vou cantar-vos, e ante o vosso templo vou prostrar-me. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Eu agradeço o vosso amor, vossa verdade, porque fizestes muito mais que prometestes. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes e aumentastes o vigor da minha alma. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres, e de longe reconhece os orgulhosos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Eu vos peço, não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Ó Senhor, vossa bondade é para sempre. Completai em mim a obra começada. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse:
Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, neste 21º domingo do tempo comum, nós somos convidados a refletir este evangelho, estas leituras, a nossa meditação sobre a palavra de Deus, e é muito conveniente, nesse momento que nós vivemos, ter este evangelho para ser meditado. Esse momento que a igreja, sobretudo aqui de Goiás, vive, é importante nós meditarmos esta palavra, que providencialmente faz parte da liturgia de hoje, deste domingo. No evangelho de hoje, Jesus pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Então Jesus está, nesse primeiro momento, questionando o que estão dizendo a seu respeito, o que estão falando por aí a meu respeito. Então os apóstolos dizem, uns falam que é João Batista, porque Herodes havia matado João Batista, e estava dizendo que Jesus era João Batista que havia ressuscitado dos mortos, mesmo João que ele havia matado. Então Herodes tinha espalhado esta notícia: Jesus é João que eu matei, que ressuscitou. Não sei se ele falou isso para poder se justificar, para poder ficar tranquilo diante da população que amava João, para dizer, veja, não tem problema, ele está aí de volta. Então uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias. Bom, Elias, profeta que tinha subido para o céu num carro de fogo, e o povo aguardava a sua volta. Jesus disse em uma outra ocasião que ele era o Elias que tinha voltado, não como uma reencarnação, mas com aquela força, com aquela missão de Elias. Ele é a síntese da lei e dos profetas, e ele voltou. Jesus é este Elias. Mas estão dizendo por aí que é Elias, estão dizendo que é Jeremias. Jeremias também, um dos profetas que havia, que o povo esperava que voltasse. Podemos sentar aí em qualquer banco mesmo, esses que estão enumerados, fiquem à vontade. Então, João Batista, Elias, Jeremias, ou alguns dos profetas, é o que estão dizendo por aí. Jesus então aprofunda melhor a sua pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? E esta aqui é a pergunta fundamental que Jesus faz para os seus apóstolos e faz para cada um de nós hoje. E vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro, como responsável pela igreja, Pedro, como aquele que está à frente dos apóstolos e também como mais impetuoso e o que mais amava Jesus, disse: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E esta é a fé de Pedro, que é a fé da igreja, que é a fé de cada um de nós. É a resposta certa. Quem é Jesus para nós? Jesus é o Messias, ele é o Filho de Deus. Jesus é o Filho do Deus vivo.
Ele não é um profeta qualquer, é o Verbo encarnado, é Deus conosco. É a realização da promessa feita em Isaías: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e este será Emanuel, Deus conosco. É a realização da promessa que está ali diante dos apóstolos. E esta pergunta, ou esta resposta fundamental também, deve ser a nossa resposta. Quem é Jesus para você? É uma pessoa que fala bonito? Jesus é uma pessoa que tem ideias interessantes? Jesus é um profeta em algum aspecto da nossa vida? Ou ele é o Filho de Deus, o Verbo encarnado? Se ele é Deus, se ele é o Filho de Deus, aquilo que ele diz vale. Aquilo que ele diz tem importância. E aquilo que ele faz também. E é por isso que o seu gesto salva. Muitas pessoas morreram na cruz, mas não salvaram a humanidade por isso. Ele sim, porque ele é o Filho de Deus. O seu sacrifício tem valor eterno, porque ele é eterno. O seu sacrifício tem valor infinito, porque ele é Deus. E por isso nos atinge. Se nós dizemos de Jesus o que os outros dizem por aí, nós fatalmente poderemos chegar à conclusão de que ele não nos salvou. Porque se há algum dos profetas que morreu na cruz, seu sacrifício não tem valor infinito e, portanto, não nos atinge 2000 anos depois. Não tem nada a ver conosco. Mas como ele é o Messias, o Filho de Deus, as suas palavras continuam vivas, os seus gestos continuam vivos, o seu sacrifício nos salva hoje, 2000 anos depois. É o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, no final do Evangelho, vai dizer: não digam nada a ninguém. É o segredo messiânico. Sempre que Jesus pede segredo a respeito de uma coisa, nós chamamos isso de segredo messiânico. Por que que Jesus pede segredo? Porque os apóstolos, embora tenham acertado a pergunta, eles ainda não compreendem muito bem, porque não viveram o drama da cruz e a alegria da ressurreição. Somente depois, quando eles viverem o drama da cruz e a alegria da ressurreição, eles vão poder dizer com plenitude: é o Messias, o Filho do Deus vivo. Porque eles esperavam o Messias, salvador da pátria, não salvador da nossa alma, da humanidade. Alguém que restabelecesse a dignidade, o prestígio do reino de Israel, que Davi tinha dado um prestígio que depois, com o tempo, se perdeu. Eles esperavam um rei político. Ele era Messias, sim. E é o Filho de Deus, sim. É um ungido, sim. Mas ele vai reinar, ele vai governar, ele vai atuar de forma diferente. Então espere, não conte a ninguém. Espere vocês entenderem melhor quando eu passar pela cruz e mostrar a ressurreição. Aí vocês vão entender o que significa ser Messias. É o segredo messiânico. No meio desta conversa, tem algo que nos interessa muito nesse momento. Jesus, diante da palavra, da expressão, ou da expressão de fé de Pedro: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, diz para nós, diz para ele e para nós: feliz és tu, filho de Jonas, porque não foi o homem que te revelou isso, mas foi o Pai. E por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. As forças do inferno não vão vencê-la. Jesus, olhando para Pedro, que tem um canal aberto, uma porta aberta, uma intimidade profunda com o Pai, ele descobre que Cristo, que Jesus de Nazaré é o Cristo, não porque ele leu em algum lugar, não porque alguém fofocou no seu ouvido, mas foi o Pai que disse, que inspirou Pedro,
Então Pedro ele tem uma abertura para Deus. E diante disso, Jesus fala: e por causa disso eu te digo que tu és pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Diante dessa expressão, a primeira constatação que nós temos que aqui apresentar é: Jesus fundou uma igreja. E a igreja é dele, minha igreja. Diante dessa pedra eu vou construir a sua igreja, não, a minha. A minha igreja, a igreja é de Cristo. A igreja que vem dos apóstolos, e portanto a igreja católica, apostólica romana, é de Cristo. Não é da Lília, não é da Cláudia, não é muito menos do Padre Geraldo, é de Cristo, minha igreja. E esta igreja que é fundada sobre a fé que Cristo, ou que Jesus de Nazaré, o Filho da Virgem, é o Deus conosco. E esta é a base da nossa fé. Nós cremos que Jesus, o Verbo, ou Filho de Maria, Jesus de Nazaré, é o Emanuel. Se a gente não crê que o Verbo, ou que o Filho que nasceu de Maria é Deus, nossa fé é vã. Esta é a base da nossa fé. Jesus é Deus e é o Filho de Maria. E, portanto, é o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne. Isto fundamenta a nossa fé. Então, Jesus, ele diz: construirei a minha igreja. Aqui, então, nós temos que jogar fora aquela ideia que muitas vezes a gente comenta por aí. Antes disso, nós, católicos, temos que pensar como católico. Não basta ser católico, dizer que é católico, mas pensar como um protestante, pensar como um pagão, pensar como um espírita, pensar como um esotérico. Nós, católicos, precisamos aprender a pensar como católico. Nós temos uma forma de pensar, uma forma de ver o mundo, um jeito, uma lógica, que não é nossa, que nós recebemos, descobrimos do nosso segmento de Jesus Cristo. Católico que pensa como protestante, questiona Maria. Católico que pensa como protestante, facilmente diz assim: onde está isso na Bíblia? Como se a Bíblia tivesse tudo. Quem fez a Bíblia foi a igreja, ou não? Ou ela apareceu do nada? Numa nuvem desceu a Bíblia e foi entregue aos apóstolos, num grande milagre, ou num carro de fogo Não, foi a igreja que escreveu. A igreja que viu, ouviu e tocou Jesus Cristo. Ela escreveu. O Evangelho de Mateus, que nós estamos lendo aqui, foi escrito por Mateus. Não foi escrito por Jesus, mas é a vida de Jesus, que Mateus viu, ouviu e tocou. E nós cremos naquilo que ele ensina, naquilo que a igreja ensina. Então, um pensamento protestante. Tem católico aí que fica falando: me mostra onde que está na Bíblia. Mas, meu irmão, não está tudo na Bíblia. Está tudo na igreja que tem a palavra de Deus escrita, ou seja, na Bíblia, e oral, no seu ensinamento. A igreja que tem a palavra de Deus. Pensamento, um católico que pensa como espírita, fica aí, vendo morto para tudo quanto é lado, vendo alma penada por aí, conversando com os mortos, às vezes vai até no centro espírita tomar passe e sei lá o quê, ou, pior ainda, diz assim: o que importa é a caridade, como se a caridade espírita fosse a mesma nossa. Não é. O espírita faz caridade para se purificar e voltar depois de uma coisa melhor.
O católico faz caridade porque Cristo habita no irmão. Ele serve o irmão, ele ama o irmão. Aliás, Cristo que está no irmão. É por causa de Cristo. Veja, é diferente. Externamente é a mesma coisa, mas a finalidade ou a motivação, a causa é outra. Tem católico que pensa como espírita, católico que pensa como uma pessoa mundana. Nós precisamos ter pensamento católico, e isso nós precisamos aprender. Como pensar como católico? Eu acho que é uma forma, é um curso que nós podemos dar, ou um encontro. Como pensar como católico? Claro que daria pano para manga se eu estendesse aqui e falar sobre isso. Vamos deixar para outra ocasião. Então, voltando no Evangelho, Jesus quis uma igreja e fundou uma igreja. Então, nós temos que ter um pensamento católico sobre isso. Pensamento de que a sua igreja é a igreja de Cristo, que a sua igreja é a igreja verdadeira. A placa de igreja não salva. O que importa é ter Deus. Deus está em todo lugar. Ou tudo é o mesmo Deus. Não é. Se fosse o mesmo Deus, para que ter 50 mil igrejas diferentes? Se fosse tudo a mesma coisa, para que ter tanta igreja? Para que ter centro espírita? Para que ter, para que ter templo budista? Para que ter templo dos muçulmanos? Para que ter templo para Alá? Para que ter templo para Maomé? Se é tudo o mesmo Deus, está errado. Se tudo é o mesmo Deus, então Deus não existe, é uma farsa. Só um pode ser verdadeiro. Como que eu vou dizer que 2 mais 2 é 4, ou pode ser 5? 2 mais 2 é 4. Tem que existir a verdade. Uma pessoa tem que estar certa. Uma religião tem que estar certa. E se uma está certa, as outras estão erradas. Isso é lógico. Agora, se você não quer acreditar que seja a sua certa, então é uma pena. Mas é possível fazer uma carta para o bispo e sair formalmente da Igreja Católica. É possível. Uma carta, manda para o bispo: olha, eu estou me desligando formalmente da igreja da qual eu fui batizado. Não pertenço mais. Não acredito nesta igreja. Não quero mais professar esta fé. Então, pensamento católico. Placa de igreja não salva. Deus está em todo lugar. Na verdade, quem assina embaixo é o capeta. Essa frase não é de Deus. Não estou falando para vocês jogarem pedras nos outros. Mas aqui dentro nós temos que saber a verdade. Respeitar quem pensa diferente. Valorizar quem pensa diferente. Não significa pensar como eles. Isto, nós temos que respeitar o espírita, claro. Respeitar que ele pensa diferente de nós. Mas eu não posso dizer que há o mesmo pensamento. Não é. E eu tenho que admitir que o meu está certo. E eu respeito quem pensa errado. Ele pensa que eu penso errado. E ele também tem que me respeitar. Não é assim? Ou não? Sim. Tu és Pedro. Sobre esta pedra construirei a minha igreja. E agora eu quero concluir a nossa reflexão a partir da próxima expressão de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Não poderão vencê-la. Quando Jesus diz que quem vai vencer é a igreja, ele diz implicitamente que haverá batalhas, que haverá luta, que haverá tentativa do outro lado de vencer, de combater. O mal, meus irmãos, é um declarado inimigo da igreja. Jesus já constata isso no início. O mal não vai vencer. Mas ao mesmo tempo ele está dizendo, vai tentar vencer. Vai tentar combater. E o mal tenta vencer a igreja. De dentro
e de fora, de dentro nos membros que pecam, que sujam o nome da igreja, nos membros que não vivem o batismo, nós vamos ter um batizado agora, que não vivem o batismo de forma autêntica e sujam o nome da igreja, e sujam esta que é a nossa mãe, entristecem a nossa mãe igreja. Primeiro a fazer isso foi Judas, debaixo do bigode de Jesus, roubava, passava a mão no dinheiro dos apóstolos, ele cuidava da bolsa, do dinheiro comum. Judas estava lá no grupo dos 12, na igreja nascente, e no entanto pecou. Pedro também, o Papa da igreja, você será o Papa. Só faltou Jesus dizer isso, mas foi isso que aconteceu. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro, cuida do meu rebanho, você é fraco, eu rezei por você. E Pedro realmente fraquejou, negou Jesus 3 vezes, mas depois ele voltou para o caminho da fé, pediu perdão, se redimiu e morreu por Jesus Cristo. Judas não fez isso, não voltou atrás, não se redimiu. Vendeu o mestre por poucas moedas. E assim foi na história da igreja de 2000 anos. Vocês se impressionam quando acontece um pecado. A gente devia se impressionar quando alguém acerta, porque nós, na verdade, tendemos a errar. Nós somos pessoas más, nós somos tendenciosos para o mal. A gente tem que se impressionar. Nossa, como eu, que sou tão ruim, fiz uma coisa tão boa. É isso que deve nos impressionar. Quer dizer, tem que ter humildade para isso, né? Tem que ser humilde para reconhecer que nós temos tendência para o mal. Estamos num declive. Declive, né? Quando você, para descer, né? Uma ribanceira, você está assim, descendo o monte. Queda livre. A gente é assim. A gente tem que se impressionar quando a gente firma o passo e faz uma coisa boa. Como eu, que sou tão ruim, sou capaz de fazer uma coisa boa? É porque a graça de Deus me ajudou, que a graça de Deus em mim me tornou capaz. Então, Judas lá atrás fez coisas terríveis. Ao longo da igreja, pessoas fizeram coisas terríveis. Hoje, tem pessoas que fazem coisas terríveis. E agora o Fantástico vai mostrar, agora mesmo, se não estiver mostrando. E um parênteses, Dom Henrique Soares morreu tem 1 mês. E foi uma comoção geral, porque era um homem de Deus, um homem santo, maravilhoso, que dá orgulho de ser católico. Fantástico não fez um quadro especial para o Dom Henrique, para mostrar o tanto de coisa boa que ele fez. Papa Bento XVI diz: o mal faz muito mais barulho, mas o bem vencerá. O mal pode até fazer barulho, muito mais, mas no final o bem prevalecerá. É a mesma coisa que Jesus diz. As portas do inferno não vão prevalecer sobre esta igreja, porque ela é de Cristo. E você, católico, tem que saber disso. Tem que ter essa convicção. Porque quando vem a decepção, a frustração com o padre Geraldo, com o padre Robson, com o José e a Maria, que são aí da comunidade, porque afinal de contas, se nós somos um corpo, quando você também peca, esse corpo sofre. Nos seus pecados, nos seus adultérios, nas suas infidelidades, a igreja também sofre. Não é só por causa do padre Robson, por causa de todo e qualquer pecado do católico, a igreja perde. Então, quando nós nos frustramos com isso, nos deparamos com isso, nós temos que ter esta convicção. O Cristo, que é o Filho do Deus vivo, disse que as portas do inferno não vão vencer a sua igreja. E assim a gente acalma o coração, a gente fica tranquilo, a gente está no lugar certo, tem coisa boa acontecendo sempre. A gente se entristece e lamenta pelos nossos pecados, os pecados dos nossos irmãos,
Não queríamos que fosse verdade, tomara que não seja, mas se for, será uma lástima. Mas a igreja permanecerá firme, porque ela é de Cristo. Se ela fosse do Padre Geraldo, já tinha acabado. Se ela fosse de qualquer um de nós, do melhor de nós, não resistiria, mas ela é de Cristo. Meus irmãos, neste dia, me delonguei bastante na homilia, mas eu sabia que isso iria acontecer, porque é uma oportunidade que nós tínhamos para refletir. Neste dia que nós meditamos, escutamos no Evangelho Jesus dar para nós a garantia da vitória. A igreja tem a garantia de Cristo, que nós fiquemos firmes, renovemos a nossa esperança. Apesar dos pecados de Judas, a igreja permanece. Apesar dos pecados de Pedro, a igreja é de Cristo. Apesar do Padre Geraldo, apesar do Padre Robson, apesar do Padre José, apesar do Padre fulano de tal, apesar de qualquer um, a igreja ficará intacta, porque ela é de Cristo. E Ele nos garante a vitória. E agora, para finalizar mesmo, nós precisamos ter mais sensibilidade nesses momentos. Recebi muitas mensagens de pessoas quase que aplaudindo este momento. Eu sabia, eu sempre soube, esse padre nunca me enganou. Até padre disse isso, como se isso fosse uma coisa bonita de se dizer. A gente fica triste, a gente devia estar chorando, não é rindo, achando bom que o outro errou, ficando vingado, porque daí a gente se sente melhor, né? A gente se sente mais santo quando vê que o outro que a gente achava que estava lá em cima está na verdade embaixo, né? Aí a gente coloca mais embaixo ainda para a gente dar uma erguidinha no moral. Isso é amor próprio, que chama. Egoísmo. Nós somos terríveis também. No momento desse, momento da gente se unir, uma família que se divide, quando um membro peca, fica pior. Que mãe por aí que gosta que fiquem falando do seu filho pela rua? Nós vamos decepcionar assim a nossa mãe, igreja? Que mãe por aí que está sofrendo, é claro, quando vê o seu filho no erro, gosta que as pessoas falem mal dele, mesmo que ele esteja no erro. Isto não significa que a gente não queira justiça. Queremos que seja feita, mas nos lamentaremos pelo pecado dele e nos lamentemos pelos nossos pecados, porque também os nossos maculam esta igreja de Jesus Cristo, se assim podemos dizer. Esta igreja que é santa, católica e apostólica nunca é maculada pelos nossos pecados, mas o seu nome fica maculado. A gente atrapalha a evangelização, a gente não favorece. Então, meus irmãos, como católicos, fiquemos firmes neste momento, na esperança, na fé, no Cristo, que é o Filho do Deus vivo, a fé no Cristo, que é o nosso Senhor e que nos dá a garantia da vitória, porque Ele mesmo venceu o pecado e a morte por cada um de nós. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ainda sentados, aproxime-se o eleito com seus padrinhos. caros fiéis, apoiemos com nossas preces a alegre esperança do nosso irmão que pede o santo batismo, para que Deus Todo-Poderoso o acompanhe com sua misericórdia e que se aproxima da fonte do novo nascimento.
Digamos juntos: lembrai-vos, Senhor, Lembrai-vos, Senhor, do jovem que hoje renasce da água e do Espírito, lembrai-vos, Senhor, para que siga sustentado pela sua graça, alimentando-se do corpo e sangue do vosso Filho, lembrai-vos, Senhor, para que, revestido com a força do vosso Espírito, seja sal da terra e luz do mundo, dando sempre com alegria testemunho do vosso Evangelho. lembrai-vos, Senhor, Desta comunidade que acolhe este jovem, como pedra viva e escolhida da vossa igreja, lembrai-vos, Senhor, dos pastores e ministros, servidores da graça e do amor de Deus, lembrai-vos, Senhor, de todas as pessoas que na comunidade se dedicam à missão de anunciar Jesus Cristo e formar comunidade. lembrai-vos, Senhor, De todas as pessoas que promovem a justiça e a paz no mundo. lembrai-vos, Senhor, Ó Deus de bondade, manifestai o vosso poder nos sacramentos que revelam vosso amor. Enviai o Espírito de adoção para criar um novo povo, nascido para vós nas águas do batismo. E assim que possamos ser, em nossa fraqueza, instrumentos do vosso poder. Por Cristo nosso Senhor. amém. Nós vamos agora, juntos com este nosso irmão, fazer a renúncia do pecado, do mal e depois professar a nossa fé. Vamos ficar em pé e acompanhá-lo também nesta oportunidade, fazendo as devidas renúncias e renovando a nossa fé. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Renuncio. Para viver como irmãos, vocês renunciam a tudo que causa desunião? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado? Renuncio. O Cristo Salvador lhe dê sua força, que ele penetre em sua vida como este óleo em seu peito. Amém. E agora nossa profissão de fé. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Podemos sentar. E agora nós vamos para o batismo. E quando eu concluir o batismo, nós vamos acolher o nosso irmão com uma salva de palmas. Nós vamos dar um amém bem forte e acolhê-lo com a salva de palmas. Lucas Gabriel, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a salva de palmas. Pegar
Aproxime-se o padrinho para entregar a luz ao que renasceu pelo batismo. Fica de pé os padrinhos, o pai, o que foi batizado aí mesmo. Deus tornou você luz em Cristo. Caminhe sempre como filho da luz, para que, perseverando na fé, possa ir ao encontro do Senhor com todos os santos no reino celeste. Amém. Mais uma salva de palmas. Prosseguimos agora com o nosso ofertório. Ó Pai, te apresentamos tudo que temos e somos. É teu nosso coração, nossa gratidão e nosso louvor. É teu nosso coração, nossa gratidão e nosso louvor. Recebe os frutos de nossas mãos, sinais de tua bênção, e conosco estás. O pão nascido ao teu altar, que logo será corpo do amado Jesus. Ó Pai, te apresentamos tudo que temos e somos. É teu nosso coração, nossa gratidão e o nosso louvor. É teu nosso coração, nossa gratidão e nosso louvor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo sacrifício da cruz oferecido uma só vez, conquistastes para nós um povo, concedei à vossa Igreja a paz e a unidade por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Ele é a vossa palavra viva, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e reunir um povo santo em vosso louvor, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por ele os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo.
Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Lindomar e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. O mês de falecimento de Reginaldo Oliveira Ferreira, 7º dia de Floriza Nogueira da Silva e 1 ano de falecimento de Edmar Garcia Neves. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora da Guia, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, Santa Rosa de Lima e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, a vossa paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Fica, Senhor, comigo. Preciso de tua presença para não te ofender. Sabes quão facilmente sou fraco e te abandono. Preciso de ti para não cair. Fica, Senhor, comigo. Se queres que eu te seja fiel, seja-me aquele abrigo. Pois embora minha alma muito pobrezinha deseja ser pra ti lugar de consolação, carinho e adoração, um ninho de amor, então, quietude profunda oração.
Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Fica, Senhor, comigo, fica, meu grande amigo. Fica, Senhor, comigo, fica, meu grande amigo. Não peço que não mereço, mas tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz. Tu és minha luz, sem ti ando nas trevas. Fica, Senhor, para me dar a conhecer tua vontade. Fica, Senhor, comigo, fica, meu grande amigo. Minha alma é tão pobrezinha, seja meu único abrigo. Quero sua companhia, muito preciso ouvir-te, Senhor. Tanto desejo amar-te. Fica, meu grande amor. Rezem comigo. Meu Deus, eu creio. Meu Deus, eu creio. Adoro. Adoro. Espero. Espero. E amo-vos. E amo-vos. Peço-vos perdão. Peço-vos perdão. Pelos que não creem. Pelos que não creem. Não adoram. Não adoram. Não esperam. Não esperam. E não vos amam. E não vos amam. Oremos. Ó Deus, fazei agir plenamente em nós o sacramento do vosso amor e transformai-nos de tal modo pela vossa graça que em tudo possamos agradar-vos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar um instante. Nesta semana, dia 27, nós iremos comemorar a memória de Santa Mônica. Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, aquela que rezou 30 anos pela conversão do seu filho, que chorou muito diante de Deus para ver o seu filho convertido, esse que se tornou, depois da conversão, o maior teólogo e podemos dizer assim também filósofo da igreja. Nossa igreja deve muito a Agostinho. Ele refletiu sobre quase todos os temas da nossa fé, se tornou um grande santo. Então ela é a padroeira das mães que oram pelos filhos. Quem é mãe aqui? Levanta a mão. Quem é mãe? Veja, então a padroeira de vocês, se vocês oram pelos filhos, é Santa Mônica. Certamente vocês rezam muito pelos filhos de vocês, né? Deve ser a primeira coisa que vem na cabeça é rezar por eles. Então nós vamos fazer a missa de Santa Mônica, a Mônica ali, né? Mas não é essa, é a de Santo Agostinho. Nós vamos introduzir aqui na igreja, entronizar a imagem de Santa Mônica,
vamos abençoá-la. Ela vai ser posta aqui onde está São Miguel e vai ficar aqui compondo o nosso presbitério. São José, Nossa Senhora da Guia, Menino Jesus, é claro, nosso padroeiro, o crucificado, e Santa Mônica vão ficar aqui na frente para servir aí de exemplo, de inspiração para as nossas mães, que têm que rezar muito pelos filhos, porque eles dão muito trabalho, né? Ou não? A gente dá trabalho até a morte. até na hora da morte a gente dá trabalho. Então as mães têm essa missão de levar os filhos para o céu, por isso elas rezam por eles. Então, convido a comunidade, não só as mães, mas todos, para participarem da missa quinta-feira, às 19 horas. Será transmitida pelas redes sociais. Aquele que quiser participar deverá buscar o número do assento na secretaria paroquial e já aproveita e já pega o do domingo também, que você vai participar. Certo? Podemos então rezar aqui juntos? Então nós vamos rezar dia 27, quinta-feira, a missa de Santa Mônica. Hoje é dia do leigo, de modo especial, o dia do catequista, né? No quarto domingo do mês de agosto, nós celebramos o dia do leigo, aquele que deve ser sal da terra e luz do mundo, no trabalho, na escola, na família, na sociedade, na política e na igreja, é claro. Deve ser sal da terra e luz do mundo aonde vive. Essa é a missão do leigo e é uma missão ampla. É a sua missão de testemunhar Jesus Cristo. E hoje é o seu dia. De modo especial, a gente agradece e todos aqueles que trabalham na igreja, os agentes de pastoral, os catequistas, ministros, cantores, leitores, aqueles que fazem parte dos movimentos, o cursílio, no dízimo, enfim, são tantos, os coroinhas, os acólitos, são tantos serviços, ministérios que nós temos na igreja. E hoje, no primeiro domingo, nós homenageamos os padres, no segundo, os pais, no terceiro, os religiosos e consagrados. Nós não temos aqui, então nem foi mencionado. E hoje é o dia do leigo. Então eu quero convidar aqui os coordenadores de pastoral e movimentos, aqui estão presentes, venham aqui na frente. Não estão todos, mas aqueles que estão vão representar todos os demais. Então nós temos aqui uma lembrancinha para vocês, mas é claro, primeiro nós queremos rezar por vocês. Vamos ficar em pé, estender as nossas mãos sobre estes nossos irmãos que se doam, que se dedicam à nossa comunidade, e pedir que Nossa Senhora interceda por eles, dando fidelidade, dando a eles cada dia mais vigor neste trabalho, neste serviço, nesta missão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E uma salva de palmas para eles. Muito obrigado. Deus abençoe, pode ficar aqui. Tem algum aniversariante hoje? Que nós vamos cantar parabéns para eles, aí a gente aproveita e canta para o aniversariante. Tem? Tem. Hã? O Victor? O Victor é amanhã. Então vem aqui. Vem os aniversariantes da semana, a Dorilene. Enquanto isso, vamos cantando, enquanto eles chegam. Vamos lá, sol. Parabéns pra você, desta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com imensa alegria, suplicamos ao céu, proteção de
de Maria e as bênçãos de Deus. Viva os aniversariantes! Viva os nossos leigos! É claro, esse viva foi para cada um de vocês também. Como eu disse, devem ser sal da terra e luz do mundo lá na vida de vocês, no dia a dia. Deus abençoe. Pode voltar para os lugares. Obrigado, Lúcia, também, que deveria receber o presente, mas ninguém deu para ela. Você pega aí, né? Então é isso. E agora, por fim, nós hoje tivemos este batizado. Bom, não sei o que fazer aqui, não vou fazer nada não. Em todo caso, nós vamos consagrar este nosso irmão que recebeu o batismo, a Eucaristia, vamos consagrá-lo a Nossa Senhora e aproveitamos e também nos consagramos a ela, pedindo que ela cuide de nós nessa nossa caminhada que é tão difícil, às vezes com tantas frustrações e decepções, mas que a gente nunca perca o foco em Cristo, que a gente nunca perca os olhos de Jesus Cristo, que é o Senhor da nossa fé, o Senhor da nossa igreja, a razão da nossa fé. Peçamos a Nossa Senhora nesta consagração que cuide de cada um de nós, da nossa comunidade, sobretudo aqueles que mais necessitam. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como coisa e propriedade, como coisa e propriedade vossa. Amém. Como coisa e propriedade vossa. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Obrigado a todos pela presença, aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais, pela Rádio Veredas, os familiares do nosso irmão que estiveram aqui também presentes para este batismo, sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Levanta a mão quem são os familiares, vamos ver quem estão aí, estão lá atrás, né? Alguns ali, então sejam sempre bem-vindos. Vamos pedir a bênção de Deus e que esta bênção alcance todos aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais e pela rádio. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Uma santa e abençoada semana a todos. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Desde o ventre da minha mãe já me conhecia. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Se
anunciando o seu eterno amor.